Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é terça de Civilizações e Mistério. Olá! A civilização espartana, uma das mais fascinantes da Grécia Antiga, desenvolveu-se na região da Lacônia, no sudeste do Peloponeso, com sua principal cidade Esparta, situada às margens do rio Eurotas. Fundada por volta do século X a.C. pelos dórios, um povo indo-europeu que chegou à Grécia por volta de 1200 a.C. Esparta tornou-se uma potência militar dominante por volta de 650 a.C., destacando-se por sua organização social rígida, militarismo extremo e cultura austera. A mitologia espartana atribui a fundação da cidade a Lacedemão, filho de Zeus, casado com Esparta, filha do rei Eurotas, que teria dragado os pântanos da Lacônia, dando origem ao rio homônimo. A cidade, também chamada de Lacedemônia, era formada por 4 vilas unidas em torno de uma acrópole central, onde estavam templos dedicados a Artemis Hórtia e Atena Calcíaco. Diferentemente de outras polis gregas, Esparta não possuía muralhas até o reinado do tirano Nabis, no século III a.C., refletindo a confiança em sua força militar. A sociedade espartana era rigidamente estratificada, dividida em 3 grupos principais, sem mobilidade social: os esparciatas, os periecos e os ilotas. Os esparciatas, descendentes diretos dos dórios, eram a elite aristocrática, chamados de homoioi, iguais, detentores de direitos políticos e terras cultivadas pelos ilotas. Estimados em 20.000 a 35.000 no auge de Esparta, por volta de 500 a.C., dedicavam-se exclusivamente à guerra e à política, iniciando seu treinamento militar aos 7 anos por meio do agogê, um sistema educacional estatal que enfatizava resistência física, disciplina e obediência. Os periecos, homens livres sem direitos políticos, viviam nas áreas periféricas da Lacônia e Messênia, dedicando-se ao comércio, artesanato e agricultura, além de servirem como soldados auxiliares quando convocados. Os ilotas, a classe mais numerosa e oprimida, eram servos estatais, possivelmente descendentes das populações locais subjugadas, responsáveis pela produção agrícola. Viviam sob um regime de terror, sujeitos a violências como a crepiteia, um rito de passagem no qual jovens espartanos caçavam e matavam ilotas para provar sua coragem e manter o controle social. A economia espartana era predominantemente agrícola, baseada no trabalho dos ilotas, que cultivavam cereais, vinhas, oliveiras e criavam gado. As terras, divididas em lotes, chamados kleroi, pertenciam aos esparciatas, que recebiam parte da produção como imposto. O comércio era limitado, restrito aos periecos, e Esparta evitava a acumulação de riqueza, utilizando barras de ferro como moeda para desencorajar o enriquecimento individual. Essa autossuficiência agrícola, combinada com a fertilidade de Lacônia e da Messênia, conquistada no século VII a.C., permitiu que Esparta controlasse o maior território de uma polis grega, cerca de 8.500 km². Politicamente, Esparta era uma diarquia, governada por 2 reis de linhagens distintas, os Agíadas e os Eripôntidas,
que desempenhavam funções militares e religiosas, como oferecer sacrifícios e consultar oráculos. O poder real era limitado pela Gerúsia, um conselho de 28 anciãos com mais de 60 anos, e pela Apela, uma assembleia de esparciatas com mais de 30 anos que aprovava decisões. O Eforado, composto por 5 magistrados eleitos anualmente, detinha o verdadeiro controle, supervisionando finanças, convocando a Apela e mantendo a ordem interna. Esse sistema, atribuído ao legislador mítico Licurgo no século VIII a.C., combinava elementos de monarquia, oligarquia e democracia, priorizando a estabilidade e o militarismo. A religião espartana era profundamente ligada à guerra e à coesão social, com destaque para o culto a Ares, deus da guerra, e Artemis Ortia, associada à caça e à virilidade. Festivais como a Carneia, em homenagem a Apolo, duravam 9 dias e incluíam competições atléticas, enquanto rituais em torno de Artemis Ortia envolviam práticas de resistência física. Os espartanos também reverenciavam heróis mitológicos, como Heracles, considerado ancestral dos dórios. Rituais de nascimento eram marcantes. Segundo Plutarco, uma oliveira era pendurada na porta para meninos e uma fita de lã para meninas, seguidos de purificações e a genétlea, uma festa onde a criança recebia nome e presentes. Bebês considerados fracos eram supostamente examinados por anciãos e abandonados em montanhas, uma prática de eugenia, conhecida como apogônia, embora sua extensão seja debatida. A educação espartana, centrada no agogê, era única. Meninos esparciatas eram separados das famílias aos 7 anos, vivendo em grupos sob supervisão estatal, onde enfrentavam treinamentos físicos extenuantes, aprendiam a sobreviver com poucos recursos e eram incentivados à furtividade. A disciplina era tão severa que castigos físicos eram comuns, e a educação visava criar soldados leais ao Estado, rompendo laços familiares. Meninas também recebiam treinamento físico para gerar filhos saudáveis, praticando esportes e danças, o que lhes conferia maior liberdade comparada a outras mulheres gregas. As mulheres espartanas tinham direitos significativos, como administrar propriedades e participar de competições atléticas, mas sua educação focava na preparação para a maternidade de guerreiros. Os ritos de passagem espartanos reforçavam o militarismo. A cripteia, realizada aos 18 anos, era um teste de sobrevivência no qual jovens esparciatas, armados apenas com uma adaga, caçavam ilotas à noite, reforçando o controle sobre os servos e a brutalidade do treinamento. Casamentos espartanos também eram ritualísticos. A noiva raspava a cabeça, vestia-se como homem e era raptada pelo noivo, um ato simbólico que, por vezes, envolvia violência real, refletindo a submissão feminina, embora as espartanas fossem conhecidas por sua influência sobre os maridos. Militarmente, Esparta era incomparável. Suas falanges, compostas por esparciatas altamente treinados, eram temidas, e a disciplina era tão rígida que soldados usavam apenas escudos, sem armaduras, para demonstrar coragem. A cidade liderou a Liga do Peloponeso, uma aliança de polis contra rivais como Argos, e desempenhou papéis cruciais nas guerras grego-persas, 499 a 449 a.C., especialmente na Batalha das Termópilas, 480 a.C., onde 300 espartiatas, liderados pelo rei Leônidas, enfrentaram o exército persa de Xerxes, atrasando seu avanço. A Guerra do Peloponeso
431 a 404 a.C. contra Atenas, consolidou a hegemonia espartana, mas a derrota para Tebas na Batalha de Leuctra, 371 a.C., marcou o início de seu declínio. Esparta manteve independência até a conquista romana, em 146 a.C., após o que entrou em decadência, com muitos habitantes migrando para Mistras, na Idade Média. Quanto à aparência, os espartanos valorizavam a robustez física. Homens mantinham cabelos longos, penteados em tranças, antes das batalhas, e usavam túnicas curtas de lã vermelha, que disfarçavam o sangue em combate. Barbas eram comuns, e a estética enfatizava força e simplicidade, sem ornamentos supérfluos. Mulheres usavam túnicas leves, permitindo liberdade de movimento, e eram descritas como atléticas e saudáveis. Escudos exibiam a letra lambda, símbolo da Lacônia, e armas incluíam lanças, espadas curtas e escudos redondos de bronze. Eventos históricos marcantes incluem a conquista da Messênia no século 7 a.C., que expandiu o território espartano, e a formação da Liga do Peloponeso no século 6 a.C., consolidando sua influência. A rivalidade com Atenas, iniciada por volta de 510 a.C., culminou na Guerra do Peloponeso, narrada por Tucídides, que destacou a superioridade militar espartana. A cidade moderna de Esparta, fundada em 1834, ocupa parte do sítio original e é hoje um centro agrícola, produzindo frutas cítricas e azeitonas. A cultura espartana, embora austera, valorizava a música e a dança em contextos religiosos e militares, com coros e hinos dedicados aos deuses. A homossexualidade era proibida pelas leis de Licurgo, mas relações mentor-aprendiz entre homens mais velhos e jovens eram comuns, possivelmente platônicas. A arquitetura era simples, com construções de madeira e poucos vestígios preservados, exceto templos. A ausência de cunhagem em ouro ou prata, substituída por barras de ferro, reforçava o desapego material. Esparta permanece um símbolo de disciplina e força, mas sua realidade era complexa, marcada por opressão social e devoção ao Estado. Sua história, moldada por conquistas, rituais brutais e um sistema político único, oferece um retrato vívido de uma sociedade que viveu para a guerra, deixando um legado duradouro na história da Grécia Antiga. Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.